Fala pessoal, Henrique aqui trazendo mais um vídeo pra vocês. No vídeo de hoje eu quero trazer um review do anime Fate Stay Night Unlimited Blade Works. Fate Stay Night Unlimited Blade Works, ou Fate UBW, como é conhecida a abreviação, é um anime de 25 episódios, dividido em duas temporadas, que foi ao ar entre outubro de 2014 até junho de 2015. Ele foi produzido no estúdio Ufotable, mesmo de Fate Zero e Kara no Kyokai, Fate Zero inclusive, tem um review em vídeo no canal, se você quiser dar uma olhada. E ele foi dirigido por Takahiro Miura. E essa obra em questão adapta a visual novel de mesmo nome, chamada Fate Stay Night. Só que, diferentemente do anime que foi ao ar em 2006, produzido pelo estúdio Dean, que adapta a rota Stay Night do Fate Stay Night, esse anime adapta, como o próprio nome diz, a rota Unlimited Blade Works. Bem, basicamente, para quem não sabe muito o que é Fate, Fate mostra uma batalha pelo Santo Graal, que é o cálice sagrado que pode realizar qualquer desejo. E para essa batalha é composta de sete magos que tem cada um servo de alguma classe, divididas entre Saber, Archer, Lancer, Assassin, Caster, Berserker e Rider. E esses servos são pessoas históricas ou personagens históricos, como por exemplo, personagens da mitologia grega, ou então seres históricos reais mesmo. Enfim, esse anime, o Unlimited Blade Works, foca na maga Rin Tosaka, e que tem como servo o servo da classe Archer, e ela encontra um colega dela de escola que acaba sendo também um mago, e os dois juntos vão colaborar para conseguir vencer essa guerra. Essa basicamente é a sinopse. O colega dela é o Shido, por sinal, que eu não falei o nome dele, mas ele seria o protagonista junto com ela. Bem, antes de mais nada, como eu deixei claro, ele adapta uma das rotas da primeira obra de Fate, que é a visual novel Fate Stay Night. Então, por mais que ele adapte uma das rotas, e já tem um anime que trabalhou Fate Stay Night antes, esse anime ele começa do zero da visual novel até que ele muda para a rota Unlimited Blade Works. Então, não precisa ter assistido nada de Fate, não precisa conhecer nada de Fate para assistir essa obra. Essa obra ela é standalone, ela não precisa de nenhum background para poder ser assistida. Bem, existe o Fate Zero, que se passa 10 anos antes do Fate Stay Night. Eu até já revisei ele, como eu falei em vídeo. Então, eles passam 10 anos antes, mas na teoria a obra começou a ser publicada, se não me engano, em 2009. A Light Novel até antes. Então, na teoria, apesar de se passar antes, foi lançado depois. Só que, por mais que alguns fãs mais clássicos possam encher o saco quanto a isso, eu acho que é até mais legal tu assistir o Zero e assistir o Unlimited Blade Works, porque o Unlimited Blade Works, ou a série Fate Stay Night como um todo, ela conta o que acontece no final do Zero logo durante a obra, porque ela é importante para a história dessa obra contar o que aconteceu na anterior. Então, se tu assistir o Zero sem conhecer nada, tu vai ficar surpreso pelo que vai acontecer, mas se tu assistir o Unlimited Blade Works, por exemplo, antes, tu vai perder algumas coisas que poderiam te deixar surpreso. Eu assisti o Zero e assisti o Unlimited Blade Works, e eu recomendo assim porque eu achei que ficou melhor mesmo, porque daí no final das contas eu não tomei spoiler pelo que ia acontecer no Zero. E bem, a outra obra com o nome Unlimited Blade Works que existe, que é o filme de 2000 alguma coisa, feito pelo estúdio Dean, não deve ser assistida. Ela só funciona se você assistir o anime do Dean, e ele é bem pior. Então não recomendo, assistam esse anime que é muito melhor. Então é isso. Bem, agora começando a resenha propriamente dita. A série Fate ela é uma das séries mais populares atualmente no Japão, se não a mais popular, e bem, essa obra serve para entender. Essa obra foi onde tudo começou, então esse anime serve para entender um pouco por que ela é tão popular assim, porque o anime é realmente. Eu já deixo aqui que eu gostei bastante dele, apesar de ele ter alguns probleminhas com a história, eu gostei bastante dele, já conto mais sobre isso. Bem, o que mais define esse anime é a ação. Esse anime é muita ação, é porradaria, vamos se dizer, é muito golpe, é muito magia, muita coisa assim. E, bem, isso é bem interessante, mas o anime tem uma história importante, não é só porradaria sem história. Ele tem uma história que é básica, não é muito complexa, afinal de contas são os protagonistas querendo vencer a Guerra do Santo Grau, só que durante ela vai acontecendo alguns twists e coisas do tipo que são bem interessantes e ajudam a história a progredir bem e fazer ficar mais interessante do que é. Bem, e a história também é bem consistente no geral, eu diria. Ela tem poucas falhas e coisas do tipo, apesar de que o final da história como um todo, o final da obra, ele
ele não é que ele me desagrada, ele me agradou como o que aconteceu, mas não como aconteceu, no sentido que eu achei o desenvolvimento pro final, nos últimos 3 episódios por ali, um pouco forçado demais, na minha opinião. Eu não vou dar spoiler aqui, porque afinal é o final da obra, né? Eu não quero contar pra quem não conhece a obra, mas eu acho que podia ter sido melhor desenvolvido, meio que o que aconteceu foi muito forçado, foi de certa forma, enfim, eu acho que isso atrapalhou bastante, mas perde um pouco os pontos de história por causa disso, mas eu acho que no geral ela é uma boa obra por causa de... Ela é uma boa obra mesmo tirando isso, porque o desenvolvimento é muito bom até esse momento. Bom, diferente do Fate Zero, como eu citei, eu lembro que eu citei no Fate Zero que o começo dele, os primeiros episódios, 5, 6, são muito chatos no Fate Zero. Eles não são muito, não muito chatos assim, mas eles são muito parados. Eles faltam um movimento melhor, é muita explicação, 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 mas sem nada acontecendo. E o BW é diferente disso, porque ele começa muito melhor na minha opinião. Ele tem bem mais ação, e ele explica o que tem que explicar sobre a Guerra Santogal, mas ele não perde episódios explicando. Ele explica o suficiente e já vai direto para o que é importante no anime, porque quem tá querendo ver Fate realmente tá querendo ver uma obra de ação e não tanto uma obra de sei lá, um Slice of Life contando como é que funciona. Então, ele explica bem, mas ele não perde tanto tempo assim com isso, eles costumam explicar e movimentar ao mesmo tempo. E, bom, como eu citei o final antes, o final do Zero pra mim foi melhor que o BW, mas o começo do BW é melhor, então... Enfim, as duas obras são muito boas como um todo, mas o Zero começa bem piorzinho. Mas eu tô fazendo comparações com o Zero porque o Zero é bem popular e também eu já fiz reviews sobre, por isso que eu tô comparando. Bem, uma das coisas que eu acho bastante interessantes, eu acho que é uma das coisas que faz Fate ficar popular, é o fato que os servos são personagens históricos, e ver personagens históricos, mitológicos e afim lutando entre si, como por exemplo, imaginar um ser da mitologia irlandesa lutando contra um ser da mitologia grega, ou coisa assim do tipo, que é muito interessante em geral isso me agrada bastante. Ainda mais porque as cenas de luta nesse anime são fantásticas, elas são muito fluidas, são bem criativas, e a direção mesmo, apesar de um diretor relativamente inexperiente, ele não dirigiu... A única obra que ele trabalhou como diretor é essa, ele acabou tendo ele tem uma criatividade para coreografia muito boa, e isso me agradou bastante. E as cenas são bem fluidas, tem bastante criatividade, então a animação ajuda muito nisso, a animação é muito boa desse anime como todo, já mais pra frente eu comento nos aspectos técnicos, mas eu acho que é muito interessante ver esses personagens históricos lutando e as cenas de ação são fantásticas como um todo. Bem, uma das principais coisas que me agrada nessa obra é o fato que, quando eu tava assistindo ela, eu tinha a sensação de... Terminava o episódio e eu queria, eu quero assistir mais disso, eu quero ver mais, eu quero saber o que vai acontecer com tal servo, com tal personagem, com como é que vai terminar essa luta e por aí vai. E isso é muito bom no fim das contas, porque quando um anime te deixa nessa expectativa pra assistir, é porque ele tá conduzindo muito bem os ganchos e coisas do tipo. Então isso é uma das coisas que me agradou bastante nessa obra também. E depois que eu acabei o anime, inclusive, eu fiquei meio pensando, eu queria ter mais, eu queria ver mais, só que não porque terminou em aberto, o final foi excelente, não tinha como fechar melhor o final do que fechou, mas só porque eu tava gostando bastante e queria ver mais, mas acabou, né, então acabou bem, acabou muito bem, tirando pelo que eu falei que aconteceu no final, que foi um desenvolvimento muito, que eu esqueci de falar antes, um desenvolvimento muito shounen, na minha opinião. Que é a demografia na obra como um todo, ela é classificada como shonen, então faz sentido ela ter esse final assim, mas não me agradou tanto por ter sido um pouco forçado. Enfim, esses cliffhangers, esses ganchos que eram dados são muito interessantes no geral. Bem, os personagens nessa obra eles são um ponto central, eles são um ponto importante. Primeiro que tem bastantes personagens e não são todos bem desenvolvidos, porque, bem, isso é um pouco óbvio. Tem dois motivos. Primeiro, alguns personagens não são desenvolvidos porque eles não têm muita importância. Afinal, são 7 servos e 7 mestres. Então 14 personagens importantes ao todo, vamos supor. Mais um ou outro que tem uma importância que não faz parte da guerra. Mas alguns não são bem desenvolvidos porque eles são melhores desenvolvidos em outras rotas. Como a obra tem 3 rotas, uma já foi adaptada pelo Studio Dean, a Stay Night. A outra é essa que eu estou citando. E a terceira é a Heaven's Feel, que quando eu estiver postando esse review deve estar pra sair o primeiro filme. Eles acabam sendo melhores desenvolvidos nessas rotas. E então eles acabam menos desenvolvidos nessa. Essa rota em questão foca principalmente no Shiro, que é o protagonista masculino, na Rin, que é a protagonista feminina, na Saber, a serva do Shiro, e na Archer, a serva da Rin. O servo da Rin, melhor dizendo. Enfim, o Shiro é um personagem interessante. Eu achei que eu não ia gostar muito dele, porque eu achei que ele ia ser um personagem shonen padrão demais. Claro, ele tem o velho clichê de que ele quer salvar o mundo todo. E isso me irrita um pouco, esse tipo de personagem assim, que é altruísta demais, vamos supor. Mas ele é diferente porque as razões dele para querer salvar o mundo todo é um pouco diferente do que
do que normalmente é nos outros personagens, então isso já me agrada bastante. Além disso, ele não é um mago que já nasce super poderoso ou coisa assim do tipo. Ele só é um mago com poder bem mediano que, enfim, que vai desenvolvendo durante a história. Isso me agrada bastante, porque eu não gosto muito de protagonistas overpowered como um todo, mas no fim das contas isso me agradou porque ele não é tão overpowered no começo. Depois, eu prefiro não comentar o que vai acontecer depois, mas ele pode ou não ficar overpowered, né? Eu prefiro não comentar o que realmente acontece com ele. Na minha opinião, nessa obra, a melhor personagem é a Rin, né? A protagonista feminina. Primeiro porque, querendo ou não, é muito bem desenvolvido nessa rota, porque essa rota tem um desenvolvimento focado nela. Eu acho que isso não é spoiler dizer isso, eu também não digo o que acontece no desenvolvimento, mas enfim, ela é uma personagem muito interessante porque ela é carismática, ela é divertida, e mesmo ela sendo um pouco tsundere, que costuma atrapalhar um pouco, no caso dela não atrapalha muito, porque ela é um pouco só e meio que dá um charme pra ela nesse caso, porque ela é uma personagem interessante como um todo. E o Archer também é outro personagem que é muito desenvolvido nessa rota, afinal é o servo dela, e também tem outro motivo para ele ser bem desenvolvido. Ele também é um personagem bem interessante e ele é bem o oposto dela, eu diria, porque ele é bem diferente dela, então, enfim. E, enfim, tem outros personagens que são bem desenvolvidos, como a Caster também ganha bastante desenvolvimento, mas no fim das contas o foco fica entre os 4 protagonistas, vamos supor que eu citei. E como eu disse, se algum personagem é desenvolvido, provavelmente ele ganha desenvolvimento em alguma das outras 2 rotas, a Stay Night e a Heaven's Feel. Bem, quanto aos aspectos técnicos desse anime como um todo, eu não tenho nada a reclamar. A direção é criativa com as cenas de ação, ela consegue deixar bem fluida e tem uma boa criatividade. A trilha sonora é muito boa, eu gosto bastante da trilha sonora da série Fate como um todo, nesse anime também não tem como negar que é muito boa. E bem, a animação é a nível Ufotable, quem conhece sabe que é uma animação fantástica. Inclusive esse anime, se não me engano foi esse anime que ganhou o apelido de Unlimited Budget Works, que seria traduzido como trabalho de orçamento ilimitado, que é uma referência ao nome da obra e também o fato que o anime gastou, dá pra ver que o anime praticamente esbanjou dinheiro em animação. Claro, tem algumas inconsistências ali e aqui, mas como toda animação é muito boa, eu acho que não tem nada a reclamar nos aspectos técnicos, pra mim eles são tão bons quanto poderiam ser. E bem, resumindo todo o review aqui, eu devo estar colocando as notas na tela enquanto isso, essa obra é pra quem quer um anime com bastante ação, com uma história coerente, que não é complexa, mas ela consegue te deixar vidrado, consegue ser interessante, tem alguns twists, e apesar do final dela eu acredito que desagrada um pouco, ela é bem interessante. E pra quem quer também uma obra com muita ação, com aspectos técnicos fantásticos, com animação muito boa e coisas do tipo, e personagens bem interessantes como um todo, eu recomendo essa obra no geral, eu acho que vale muito a pena. Assim como eu recomendei Fate Zero, eu acho que essa obra também vale muito a pena. Eu não sei dizer qual dos dois eu gostei mais, eu prefiro nem opinar quanto isso, eu gostei dos dois, acho que quase o mesmo tanto. E bem, é isso no vídeo de hoje, eu termino por aqui, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixa um gostei. Se não quer perder os próximos vídeos, os reviews, os guias e coisas do tipo, inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos. E acesse o blog, eu vou deixar o review em texto na descrição. Eu vou deixar também no final da descrição o link para a página do Facebook, Twitter, o Discord do canal. Se quiser falar comigo por lá, eu tô sempre lá online, pode me chamar também. Vai saber se você quer me perguntar alguma coisa. E bem, é isso no vídeo de hoje, espero que tenham gostado e até uma próxima.